no teu íntimo, pedir ao Senhor que se revele a você mais uma vez, que fale com o teu coração, porque o que a gente faz aqui todo domingo, amado, não é ler um livro, não é compartilhar só de experiências, mas é nos colocarmos diante daquele que é soberano, daquele que é maravilhoso, como o Giba falou, daquele que tem o poder, daquele que me criou, daquele que te criou. Se você puder adorá-lo, adorar ao Senhor nessa hora com as tuas palavras mesmo, com o teu coração, fala: Senhor, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nessa manhã, Pai. Nós viemos aqui por tua causa, Senhor. Nós não viemos aqui porque somos metodistas, Deus. Nós não viemos aqui porque somos dessa comunidade, Pai. Nós não viemos aqui porque sempre viemos todos os domingos, Senhor. Mas eu vim aqui, Pai, por tua causa, Senhor. O que me fez levantar da minha cama hoje, Senhor, foi saber que o Senhor tem algo novo para mim nesse lugar, Senhor. O que me fez sair da minha cama essa manhã, Pai, foi saber, Deus, que não importam as circunstâncias que eu esteja vivendo na minha vida, o Senhor não me deixa sozinho, Pai. O Senhor se importa comigo, Pai. O Senhor se importa com os meus irmãos aqui, Deus. O Senhor sabe o que vai no meu coração, na minha mente, Pai. O Senhor sabe quais são os meus caminhos, aonde eu tenho errado, Senhor. O Senhor sabe, Pai, aquilo que eu tenho feito e que tem agradado ao teu coração também, Deus. E o Senhor sabe, Deus. O Senhor conhece, Pai. E apesar de tudo isso, o Senhor ainda se importa comigo, Deus. Obrigado, Pai. Por isso nós cantamos, Senhor. Nós cantamos a Ti, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, Pai. Nós Te adoramos, Senhor. Nós queremos entregar o nosso melhor a Ti, Senhor. Eu quero entregar o meu melhor a Ti nessa manhã, Pai. Por menor que seja, Deus, por mais deficiente que seja, Senhor, eu quero aqui nessa manhã, Deus, entregar o meu melhor, Pai. Se o Teu desejo, meu amado, é também entregar o Teu melhor, entregue o Teu melhor ao Senhor nessa manhã. Se entregue ao Senhor, falando: olha, Deus, mais uma vez, Pai, a minha adoração, Senhor, o meu louvor, Senhor, eu Te entrego, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar Tu és soberano? Tu és, Senhor. Tu és soberano, Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Declare: tudo que existe acontece. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano, vamos declarar. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Oh Deus. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Declare: apesar dessa glória, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me. Vamos declarar: Tu és tremendo. Tu és tremendo. Vamos cantar mais uma vez: Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és, só Tu és, Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar, Senhor, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo
E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me. Vamos declarar mais uma vez. E apesar dessa glória que tem, oh Senhor, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Declaramos: tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Nós viemos para te adorar, Senhor. Você pode declarar isso, amado. Você veio para adorar ao Senhor. Você quer adorar ao Senhor. A palavra diz que toda vez que nós adoramos ao Senhor, o Senhor pode vir e nos preencher. Qual que é a razão de adorarmos a Deus? Para que nós adoramos o Senhor? Nós adoramos ao Senhor porque dizem que toda vez que a gente adora, nós na verdade estamos nos esvaziando de nós, para que o Espírito Santo venha e nos encha dele. É para isso que nós adoramos. É por isso que nós adoramos. Declaramos que o Senhor é grande, é maravilhoso, é soberano. Por quê? Porque nós não somos nada disso. Porque Deus é em nós. E Deus vem sobre nós com o Espírito Santo, com fogo, com amor, e nos enche daquilo que nós não temos. Por isso que nós adoramos. Por isso vamos declarar: vim para adorar-te, vim para dizer que tu és o meu Senhor. Vamos declarar isso todos juntos. Vim para adorar-te, vim para prostrar. Se esvazie de você, meu amado. Diga: Senhor, eu não mereço, Deus, o que o Senhor fez por mim, Pai. Oh, és totalmente amável, totalmente digno. Só o Senhor é, Pai, tão maravilhoso para... Vim para adorar-te, vamos declarar. Oh, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para... Vamos declarar mais uma vez: vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso, para mim. Vamos declarar: luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva. Eu quero, Senhor, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Não sou nada sem ti, Senhor. Nós não somos nada sem o Senhor, Pai. Totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vamos declarar que Ele é o eterno Rei. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu, humilde
humilde vieste, a terra que criaste, por amor pobre se... Vamos declarar mais uma vez que Ele é o eterno Rei. Vamos declarar: eterno Rei, exaltado nas alturas, só Ele é glorioso, glorioso no céu. Humilde vieste, a terra que cria, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar, Senhor, vim para... Eu declaro que Tu és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Oh Senhor, amado, nós estamos no Santo dos Santos, que é o lugar onde a presença do Senhor está. Por muitas vezes nós não sentimos, talvez, mas estar no Santo dos Santos não é um sentimento, amado. É ter a convicção de que o Senhor está conosco, é ter a convicção de que o Senhor está nesse lugar. Por isso, amado, eu te convido mais uma vez a adorar ao Senhor com a tua voz, dizendo: Senhor, olha, eu me prostro diante de ti, Senhor. Sem o Senhor eu nada consigo fazer. Dependo de ti na minha vida. Eu dependo de ti, Senhor. Eu dependo de ti, Senhor. Oh, Senhor. Vamos declarar: eu nunca saberei. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Só a igreja, declaramos juntos: eu nunca saberei. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. A ti seja, Senhor, toda a honra, toda a glória, Senhor, todo louvor, Pai. Que os nossos corações, Senhor, estejam abertos, Pai. Que a começar em cada um de nós aqui, Senhor, o Teu Espírito Santo possa, Pai, renovar, libertar, transformar, Senhor. Fluir, Senhor, através de nós, Deus. Porque foi para isso que o Senhor tem nos chamado, Senhor. Foi para isso que o Senhor morreu, Pai, para que todos nós tivéssemos o livre acesso e a presença constante do Espírito Santo conosco, Deus. Nós te damos graças, Pai, te damos glória, Senhor. No nome poderoso daquele que era, daquele que é e daquele que será para todos sempre, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amado? Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã? Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Antes de você sentar, dê um abraço na pessoa que está do seu lado aí. Diga uma paz do Senhor. Se não tem ninguém do seu lado, atrás de você.
pastora. Vamos orar? Pastor Ailton, Jorge, por favor. Pastorinha. Não é pela altura não, viu gente? É porque ela está começando agora. Vamos orar. Nosso Deus de amor, nosso Pai querido, os nossos corações, ó Pai, se encantam, se maravilham, porque, Senhor, o Teu amor para conosco é tremendo, é maravilhoso, vai além daquilo que nós podemos entender, imaginar, ó Pai, porque esse universo que Tu criaste, por isso mesmo, não pode conter, Senhor, esse amor maravilhoso para conosco, que levou-te a Ti mesmo a se fazer carne e habitar entre nós na pessoa de Cristo Jesus, morrendo, ó Deus, para nos resgatar, mas ressuscitando para nos dar vida e vida eterna. E, ó Pai, nós estamos nesta manhã cumprindo o mandato do Teu Filho Jesus, que naquela noite que Ele foi entregue para morrer em nosso lugar, Ele chama os Seus discípulos naquela refeição comum, na última refeição dele, ó Pai, Ele institui o sacramento da Santa Ceia, tomando pão, dando graças, partindo, dando aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo dado por vós. Da mesma forma, depois de haver ceado, tomou também o cálice, bebeu, deu aos discípulos, dizendo: tomai, bebei, este cálice é o cálice da nova aliança, o meu sangue derramado para a remissão de pecados. Pai de amor, Pai querido, seguindo a ordem do Teu Filho, nós estamos agora nesta manhã tão linda, Senhor, nós estamos participando do sacramento da Santa Ceia e estaremos participando até que Ele venha. Suplicamos, ó Pai, consagre os elementos do pão e do cálice, para que, participando do sacramento, possamos ser abençoados, enriquecidos pela Tua presença, pela fé. Te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. A mesa é do Senhor, e o Senhor Jesus, vivo, ressurreto, presente, convida os irmãos e irmãs, membros de qualquer igreja evangélica, em paz com Deus, em paz com a sua igreja, para se aproximar e participar da Santa Ceia. Se você não é membro de nenhuma igreja evangélica, mas aceitou a Jesus como Senhor e Salvador e está disposto a se filiar a uma igreja evangélica, você também pode e deve participar do sacramento da Santa Ceia nesse instante. Eu não sei se vai dar para nós fazermos uma mesa só. Acho que vamos fazer o seguinte: a ala de cá, os irmãos e as irmãs que quiserem, vêm primeiro, depois nós serviremos a ala desse lado, do meu lado direito. Os irmãos e as irmãs podem vir.
Tomai e comei. Pai de amor, Pai querido, louvamos-te porque em Cristo Jesus nós temos a remissão dos pecados e nós temos, ó Pai, a vida eterna. Pai, suplicamos que em nome de Jesus, participando da Santa Ceia, todos nós renovemos o nosso compromisso contigo e vivamos, ó Pai, diariamente cumprindo, Senhor, o compromisso de fazer aquilo que Tu nos manda. Te pedimos em nome de Cristo Jesus. Levantai-vos e de na paz e na graça do Senhor. Amém. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Nós vamos aguardar só um pouquinho. Vamos aguardar só um pouquinho, porque vai faltar pão e vai faltar cálice. E se existe uma coisa que eu sempre gostei, é de chegar num momento desse e faltar. Sabe? Gosto muito. Houve uma igreja que nós passamos, que de período em período nós tínhamos que comprar uma bandeja completa. E chegamos a ter 8 bandejas de 36 cálices, mais ou menos, né? E aí, quando estava para faltar mais, nós fomos transferidos. Mas a coisa mais gostosa é você perceber que todo mês está faltando. Aí você tem que colocar mais cálice, mais pão e comprar mais bandeja. Nós já compramos mais bandejas aqui, tá? Nós já compramos. Então, isso é uma coisa assim que acontece e que eu vibro quando isso acontece. É sinal que a frequência da igreja está melhorando e melhorando bastante. Convidamos então os irmãos e as irmãs desse lado de cá para se aproximarem e participarem da Santa Ceia. Se alguém de cá não participou, pode se aproximar também agora, porque aí vai dar. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio, Deus. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio Tomai, comei e bebei, lembrando, sendo gratos de coração pelo que Cristo fez, morrendo na cruz, para que nós pudéssemos ser perdoados e termos vida.
Oremos. Senhor, Tu és maravilhoso, grandioso. O Teu amor infinito nos alcança através, Senhor, de Cristo Jesus. Este amor, ó Deus, demonstrado na cruz do Calvário, morrendo para que nós pudéssemos ter vida, perdoando os nossos pecados. E hoje está aqui conosco, continua conosco, através do Seu Santo Espírito. Ó Deus, obrigada por essa oportunidade de participar desse sacramento. Ó Deus, que esse seja alimento para o nosso espírito. Continue, Senhor, nos alimentando espiritualmente através da Tua palavra. Nós oramos e Te agradecemos no nome precioso de Cristo Jesus. Amém e amém. Levantai-vos e ide na paz do Senhor. Mais algum irmão ou irmã deseja participar da Santa Ceia? Acho que não. Nós podemos separar em nossas classes. Vamos nos aproximar. Temos bancos vazios aqui à frente ainda. Vamos sentar mais perto. Estamos felizes de encontrarmos os irmãos e irmãs. Essa disposição. Dedicando instantes, né, para estar conosco, para ouvir a palavra de Deus. E que Deus abençoe o trabalho de vocês, pastor, presidente. Esse trabalho que não é nosso, né? Deus nos chama para realizar, somos instrumentos na mão dele para realizar esse trabalho. E continue abençoando cada irmão, os nossos irmãos aqui da igreja, nossa irmã Débora, visitando, agora já está conosco, né? E as nossas irmãs visitantes, os nossos visitantes nesta manhã, nós agradecemos a Deus pela presença de cada um. Nós estamos vendo a respeito do tratamento do livramento e
caminhar na santificação, seja cada vez mais semelhante ao caráter de Cristo, semelhante a Cristo. É um processo, às vezes, doloroso, sob a ação do Espírito Santo que nos concede o fruto. Por que será que é doloroso esse processo de nós termos o fruto do Espírito? Por que será desenvolver em nós o fruto do Espírito? Por que dói? Porque é renúncia, que quer nós deixarmos que nós queremos fazer a vontade de Deus e deixarmos fazer a nossa própria vontade. Como diz o apóstolo Paulo, é uma luta, é uma guerra. É uma guerra da carne contra o Espírito. O nosso caráter cristão. Precisa estar os dois juntos. Nós poderíamos estar assim, hoje nós vamos ver benignidade, domingo que vem bondade, mas preferimos juntar porque eles fazem parte, podemos até dizer, do mesmo gomo. Já que nós estamos falando em fruta, do mesmo gomo. A benignidade e a bondade caminham juntos. Cada parte do fruto do Espírito tem a ver com as relações pessoais e com Deus. É importante nós estarmos vendo, deixando desenvolver isso em nosso coração e sabendo que não somente a relação com Deus, mas também na relação interpessoal, na relação com o nosso próximo e até mesmo com a relação conosco mesmo. O coração e a reação do cristão devem ser diferentes dos de outras pessoas. Vejamos cada palavra separadamente e depois juntas formando um coração bondoso. O cristão tem que ter o coração bondoso. O que é benignidade? Como você define? Bom, agora vamos abrir o que entende os irmãos por benignidade. O que é? O que vem à mente quando fala essa palavra? Os irmãos estão silenciosos hoje. O que vem à mente? Benignidade. Boa. O que mais? Hã? Bondade. Vamos ver misericórdia. Vamos ver o que diz a palavra de Deus, definir realmente esta palavra. Benignidade. A palavra que vem do grego, porque ela surge muito no Novo Testamento, pois o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Gálatas, né? A carta aos Gálatas está no Novo Testamento e ela está em grego. Então, a palavra Krestotes significa, olha que imensa aplicação da palavra benignidade. Amável, bondoso, bondade, suave, bom, ternura, compaixão e brandura. Existem muitas aplicações para a palavra benignidade. Disposição de tratar os outros assim como Deus nos trata. A benignidade de Deus abrange todos os seres humanos, ela é ilimitada. Alguns podem dizer, não, lá a pessoa que esquarteja mata, pica, joga na rua, aquele homem ou aquela mulher que é maligno, mas ele merece a benignidade de Deus?
Então a benignidade de Deus é para todos. Quando alguém ouve algum falar a respeito de roubo, assassinato, de isso, aquilo, deve doer, o nosso coração deve dizer assim, ele não sente a benignidade de Deus, mas Deus o ama. Então a benignidade de Deus vai além do que nós pensamos e que nós possamos imaginar. Não deseja a morte do pecador e da pecadora, mas a sua salvação e demonstrar bondade. É uma característica do caráter, é algo que nos atrai para Ele com amor. Não é alguma coisa que nos assusta ou nos afasta. A característica de Deus é amor. Não tem um versículo pequenininho na Bíblia, um dos menores? Deus é amor. Então esse amor de Deus atrai o ser humano. Por mais que seja às vezes indiferente, a pessoa sabe que Ele é amor. A benignidade de Deus nos traz alegria. Precisamos de olhos para ver, de corações para crer, que a bondade de Deus nos alcança. Agora aqui, essa pergunta é feita para os irmãos. Como você acha que seria a experiência de nunca haver sentido a bondade de Deus? Essa pergunta, como será essa experiência de uma pessoa ou alguém nunca sentir a bondade de Deus? Como seria essa pessoa? Amarga. O que mais? Vazia. Sem esperança. Triste. Coração duro. Olha, tá vendo? Tá ainda aí. Má índole, sem compaixão. Olha só, quantas coisas a pessoa sem essa experiência de não haver sentido a bondade de Deus. Ela é vazia, sem compaixão, sem má índole, amarga. Tem mais alguma característica que o irmão ou a irmã gostaria de estar? Como acha? O que a Bíblia afirma? Vamos ver o Salmo 103. Vamos ver, e vou pedir ao irmão, uma irmã, que lesse bem devagar, tá? Para nós, bem devagar, dando bem ênfase a cada trecho que vai sendo lido. Este Salmo. Quem quer ler para nós? Vamos prestar atenção em cada detalhe deste salmo. De nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça
e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois, soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Último versículo. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aqui está esse Deus maravilhoso que não esquece de nós. Ele nos vê com um amor muito grande, Ele nos vê como somos. E já na sua Então nós temos que estar sempre bendizendo ao Senhor. Essa experiência do salmista em sentir a maravilhosa benignidade. Finalmente os inimigos. Nos chama a amar, e é fácil, gente, incondicionalmente os nossos inimigos. É uma das palavras mais difíceis. E Jesus nos amou incondicionalmente. Amou a todo ser humano que possa passar na mente aquele pior ser humano que não aceita Deus, aquele que nega o seu nome. Esse amor dele derramou também, é um amor incondicional. Tomar o seu jugo, vamos ver um pouquinho antes. Bondade que conclama seus discípulos a amarem incondicionalmente seus inimigos e tomar o seu jugo que é suave, que é Crestos. Porque o meu jugo é suave, diz o texto, e o meu fardo é leve. Quantas pessoas vivem em sofrimento e não percebem que o fardo de Cristo é leve.
é suave, porque Ele já carregou tudo lá na cruz. Ele já levou tudo. Como nós costumamos dizer, lá na cruz Ele deixou o quê? Pecado, enfermidade, maldade, tudo ficou lá. O jugo de Cristo fala do desenvolvimento de uma vida disciplinada através da obediência, submissão, companheirismo, serviço e cooperação. Está baseado no compromisso de amor e não na força e servidão. A benignidade, nós não somos forçados a ser benignos. Nós não somos forçados a ser bondosos. Nós não temos, o caso é que nós obedecemos, somos submissos, somos companheiros e servimos baseado em amor. Jesus fez isso por nós. Quando nós lemos algo, vamos nos reportar sempre a Cristo, que Ele já fez tudo isso por nós. Temos que sempre levar o nosso pensamento a Jesus, pelo que Ele fez por nós, para nós sabermos o significado profundo de benignidade. Jesus manifestou sua bondade amável à mulher pecadora que ungiu seus pés. É um texto muito grande, que vai de Lucas 7, 37 a 50. É um texto muito grande dessa mulher pecadora. Alguém quer ler Lucas 7, de 37 a 50? Nós não temos projetado aqui. Lucas 7. 37. Cadê? Lucas 7, 37. Até o fim. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aqui está. Então, a benignidade é uma questão de disposição do coração. Jesus tinha essa disposição no seu coração, de perdoar, de ser bom, de ter benignidade, de ser bom,
de amar as pessoas. Não importava quem era, não importava a posição social. A mulher, naquela época, era rejeitada, ela não podia ser vista, não podia chegar perto de um homem. No entanto, o que foi que ela fez? Ela se dispôs perante a sociedade, perante aquelas pessoas, homens que ali estavam, e se achegou, rompendo até uma cultura, e foi lá e derramou o bálsamo. É um perfume caríssimo. Provavelmente ela havia juntado durante um bom tempo para comprar aquele perfume, e ela derramou nos pés, e olha, irmãos, enxugou com os cabelos. Qual de nós teríamos essa atitude diante de Jesus? Será que nós irromperíamos situações diante de uma sociedade, com vergonha de estar perante as pessoas e estar confessando o nome de Jesus? Muitas pessoas até têm vergonha de confessar o nome do Senhor. Então, benignidade é uma questão de disposição do coração. A benignidade e a mansidão pertencem às dádivas visíveis do Espírito Santo, características inconfundíveis e essencial do amor. Para a pessoa demonstrar amor, ela tem que ter benignidade, ou seja, aquele forte no seu coração, que vai e aceita e ama. Então, é uma característica inconfundível. Aqui nós temos um versículo: revesti-vos, pois, como escolhidos de Deus, santos e amados, de entranhados afetos de compaixão, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, e se alguém tem queixa contra alguém, como certamente o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Sempre está viva e ativa, irrompendo de modo espontâneo, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Agora, uma outra pergunta importante para nós. O que queremos dizer quando afirmamos que a benignidade é marca essencial do nosso caráter cristão? O que nós queremos dizer, como essa benignidade faz parte do caráter cristão? Nós estamos comentando isso quase todo domingo. Logo no início, o que significa o caráter cristão, o fruto do Espírito, isso que quer dizer? Pastor, marca para mim, às vezes tem a ver muito com prática. O irmão me ensina a palavra-chave também, renúncia. A gente busca a renúncia para praticar. Agora imagina quando você está dentro do ônibus ou metrô, hora de pico, e alguém pedindo no seu carro de estimação. Aí a gente vai descobrir se tem amor mesmo, marca o caráter. Então, nessa luta de carne e espírito, quem vai vencer? O mais forte. Como você falou, sai. Diz que o coração está cheio, né? Então, se o nosso coração está cheio de benignidade... Você falou quando alguém toma uma fechada, eu estou lembrando que... Bom, eu não dirijo, nunca dirigi, e tenho dificuldades. Tirei carta porque meu bispo falou que pastora minha tem que dirigir. Eu falei, tá bom. Fui, tirei a carta, ele falou, tem que ter carta. Pastora minha tem que ter carta. Aí eu fui, levei um tempão para tirar a carta. Meu sobrinho falou, tia, não se preocupa, a senhora não vai gastar. A senhora só vai pagar o horário do instrutor. O carro é meu, o combustível é meu, é tudo por minha conta. Pode ir. Levei bastante tempo, falou, só quero fazer a prova quando eu estiver pronta mesmo, porque eu quero passar na primeira. Porque se eu não passar no primeiro, eu desisto. Porque eu já não gosto, não estou dificuldade para dirigir. Bom,
tirei minha carteira, cheguei para o bispo, aí o bispo, e aí? Tem a carta? Falei, tenho. Abri minha bolsa, tá aqui, ó. Só que eu não falei que eu dirigia, né? E eu estava andando com aquela carteira para baixo e para cima, mas não dirigia. Aí eu me lembrei também de muitas pessoas que têm a carteira, que dirige bastante, corre daqui para lá. E aí, quando chega no trânsito, sabe dirigir muito bem, aproveita que tem bastante habilidade e aproveita até o carro, a parte boa do carro, é versátil, ter prática, e aí vai correndo e cortando aqui, cortando ali, e aí então vai maltratando um ou outro. Então nessa eu não dirigia, e aí nós mudamos para uma igreja e o bispo nos colocou em 2 igrejas, um fica numa, outro na outra, a gente trocava, e eu falava, e agora como é que eu faço? E eu não dirijo, e não tem condução para lá. Vai ficar caro o carro. Aí ele falou, eu te levo. Aí tinha sempre um irmão que levava em casa. E tinha um senhor que ele falava assim, pastora, Deus me deu o dom. E eu vou usar esse dom a serviço do Senhor. Eu vou levar a senhora aonde a senhora precisar. Eu falei, bom, então calculo o valor do combustível. Não, isso eu estou dando para o Senhor, porque eu estou trabalhando a senhora no seu ministério, ajudando a senhora no seu ministério. Ele me levava para todo quanto é lado. E um dia ele estava dirigindo, mas, irmãos, que pé de chumbo. Ele corria, e chegou numa curva, ele fechou outro, e aí ele se virou, um cortou a frente dele. Quando cortaram a frente dele, ele abriu o vidro e chegou assim, oi, vai dormir em casa. Aí depois ele falou para mim, eu tenho que falar isso, porque a senhora está aqui. Mas ele dizia assim, não, eu estou usando isso porque eu pertenço a meu Deus, eu não posso xingar. Então a forma de eu dizer é para ele dormir em casa. Ele era vendedor, então vocês podem imaginar por que ele corria tanto. Mas ele tinha um carinho, um amor, e ele usava essa expressão. O pastor conhece muito bem, um amigão meu, assim, disponível, um coração maravilhoso, benigno. Ele me levava, e a esposa dele ia junto. E eles me levavam a cada canto, cada lugar, com disposição. E ele tinha essa expressão, ele falou, pastor, aonde for, eu vou levar a senhora. Porque é um dom que Deus me deu. Eu sou aposentado, eu posso pagar o combustível por minha conta, eu levo a senhora. E aí ele dizia, vai dormir em casa. Então, a forma dele, quando ele fechava alguém, ou alguém fechava ele dizia isso. Ele falou, não, pastor, eu tenho que dizer isso. Porque nós temos que ter bondade no nosso coração. Então, a reação do cristão precisa ser diferente. Por isso que nós precisamos ter o nosso caráter, nós temos que ter o nosso interior trabalhado, mesmo pelo Espírito Santo. Porque por nós mesmos, nós não vamos falar, vai dormir em casa. Então, é essencial na vida do cristão. Existe uma necessidade urgente que a benignidade esteja na vida de todo cristão. Ela que possibilita a liberação do perdão para todos que nos têm ofendido, assim como o Senhor nos tem perdoado. É fácil? Alguém chega e ofende, não, irmão, tudo bem, já te perdoei, mesmo se você não peça perdão. É difícil. Mas nós temos que pedir que isso faz parte, a benignidade faz parte de nós estarmos liberando perdão. Olha esse texto, irmãos. É extraordinário. Alguém quer ler? Pode ler alto mesmo, sem microfone aí. Aqui está. É maravilhoso. Deus nos atrai.
com seu coração. Agora vamos ver o que é bondade. Vimos benignidade, o que é bondade? Hã? O que é bondade? Ter 100% caráter de Cristo? Vamos. Hã? Vamos ver o que a palavra de Deus fala para nós entendermos assim, bem profundo o significado. Bondade. Bom, fazer o bem, prática do bem, generosidade. Dá para vocês perceberem uma pequena diferença em benignidade e bondade? Hã? Pode falar. O termo peculiar à Bíblia é a mais ampla expressão da bondade. É a virtude equipada, a virtude dom ou equipada para cada momento. A bondade pode reprovar, corrigir, disciplinar. Não seja o quê? Depois nós vamos amarrar os dois. Aí você vai ter, eu não vou responder, nós vamos amarrar os dois, a benignidade e bondade, tá? Nós vamos ver que a bondade são atos de misericórdia, atos, tá? E aqui nós vamos ver a bondade, essa bondade pode reprovar, corrigir, disciplinar. Domingo passado e domingo retrasado, nós comentamos a respeito desse texto. Jesus é a purificação do templo. Lembra, os irmãos? Que alguém colocou aí que Jesus foi lá, até eu falei assim, que Jesus chutou o pau da barraca, que Jesus foi lá e com chicote ele foi e expulsou os vendilhões do templo, não foi isso? Ele estava usando de bondade? Alguém pode falar? Estava usando de bondade quando ele chicoteou os vendilhões do templo? Olha, irmã, pode falar alto, irmã. Para disciplinar. Não é porque ele não amava aquelas pessoas, mas ele estava agindo com disciplina. Já viram os pais dizer, filhinho, isso está errado, mas vai lá. E às vezes, quando está errado, a gente dá umas palmadas, quando é pequenininho. Quando cresce, dá uma dura. E fala, não é assim, não concordo, não aceito. Aqui não é a nossa casa, não sei o quê. E disciplina. Jesus disciplinou de uma forma bem dura, não foi? Alguém pode dizer, mas Jesus usar de um chicote. Alguém vê o texto para nós? O que foi que ele usou? O texto está em João 15, 15. Pode ler, irmã. Templo, também os bois e ovelhas, espalhou dinheiro dos cambiadores, derrubou as mesas. E lê o seguinte, por favor, o próximo, o seguinte. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes e não façais de casa de meu pai casa de venda. Aqui está. Ele chicoteou e ele disse assim, não fazeis da casa do meu pai casa de venda.
Até nós comentamos a respeito disso, que foi crescendo cada vez mais o templo, existia mais peregrinos, e eles tinham uma lei que tinham que cumprir, que era levar uma ovelha para ser morta, porque quando a pessoa fazia parte já da prefiguração que Jesus viria e morreria no lugar, então a pessoa tinha que escolher uma ovelha o primogênito, sem mancha, sem defeito, e ser levado para morrer. E lá, então, quando ele colocava o cordeiro, colocava a mão sobre o cordeiro, o ofertante, era cortado a ovelha, e ele dizia: essa ovelha está morrendo em meu lugar. E o sangue do cordeiro era jogado sobre o altar, e a outra parte sobre a pessoa, sobre o ofertante, significando que aquela ovelha, o sangue daquela ovelha, estava ligando ela a Deus, e ela a Deus, e então o pecado dela estava purificado. Já estava prefigurando a vinda de Cristo, que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi morto lá na cruz e que morreu em nosso lugar. Isso foi um tratamento, uma parte didática de Deus, para que quando Jesus viesse, todos pudessem entender. E era feito isso lá não era bem no templo, era o átrio, era antes de entrar no templo, mas tudo era considerado sagrado. Só que como aumentou muito, então foi estabelecido que deveria haver uma espécie de fiscal. Porque para que não levasse qualquer tipo de animal, porque tinha que ser primogênito, sem defeito, sem mancha, para significar que realmente estava o animal puro estava morrendo, para simbolizar o próprio Jesus morrendo, sem pecado, morrendo no lugar. Então colocou-se fiscais, e esses fiscais começavam a verificar, e foi aumentando cada vez mais, e os fiscais começaram a cobrar, para poder ver se podia entrar. E depois, se a ovelha estava machucada ou cansada, eles encostavam e tinham que comprar outra. A pessoa, a moeda diferente, de lugares diferentes, tinha que passar pelo cambista para trocar a moeda. Então, em vez de trocar, vamos pôr assim, o dólar hoje, vamos pôr 2,40, a pessoa dá 2,40 e pega né? Se fosse o caso do dólar. Lá naquela época, eles cobravam mais para poder trocar a moeda. E ele, com a moeda trocada, eles iam e compravam uma ovelha do próprio rebanho, do próprio templo. Aí levava para apresentar no altar. E isso se tornou um comércio muito, muito grande, né? Então, eles desrespeitavam no sentido de estar cobrando de uma maneira, se eles tivessem, Jesus é o próprio Deus, ele conhecia o coração e sabia a negociata, que era um termo que meu pai usava, a negociata que eles estavam fazendo ali para enriquecer-se. Eles estavam explorando os peregrinos que chegavam. E Jesus sabia disso. E por isso que Jesus chicoteou, não chicoteou, ele roubou todo aquilo, dizendo assim: a casa do meu pai não é uma casa de ladrões, nem salteadores, nem de vilões. A casa do meu pai é a casa de adoração. Então, ele estava ensinando que não deveria ter isso. E isso ficou registrado na palavra. E essa palavra vem até nós. Isso serve também de disciplina para quem lê a palavra e saber de como deve ser os seus negócios. Então, que não deve ser... que deve ser... Então, a bondade, todo pai, toda mãe, toda pessoa disciplina, corrige. Se o filho quer entender ou não, aceitar ou não, é problema do filho, da filha, ou do funcionário que levar uma chamada do chefe, ou seja, de quem for, mas está agindo de uma forma correta.
e deve corrigir. A disciplina tem que ser feita de uma forma, irmãos, não podemos esquecer, sempre com o coração bondoso, sempre com bondade, mas tem que ser feita a disciplina. Tem que ser feita a disciplina. Uhum. Então, o pai bom, o pai e a mãe boa, com um coração de bondade, ela disciplina, ela ensina na verdade. Ela corrige, ou os pais corrigem. O chefe corrige o seu funcionário. Mostra a verdade, mostra como agir. É uma característica que deve estar presente no caráter cristão. É o que declara que as nossas vidas foram transformadas, que houve uma mudança radical. Será que eu pulei? Somente o Espírito Santo produz bondade. Alguém quer ler esse texto para nós? Pode ir próximo. Aqui está. Até o nosso querer como realizar, é Deus que efetua, mas nós precisamos permitir que Ele faça isso. Temos que querer e permitir que Ele faça isso. Porque se a pessoa não permite, bondade de Deus em nosso coração. Podemos orar pelos inimigos, corrigir, disciplinar, reprovar. Porque vem do coração benigno e é o reflexo da benignidade de Deus. O bem é produzido na presença do Espírito Santo em nós. O caos e a maldade são naturais. A beleza e a bondade são espirituais. Então, Gálatas 5 nos apresenta o fruto do Espírito, que é o resultado do caráter tratado por Deus. Através da redenção que ocorre através de Cristo, a bondade transborda no cristão. Porque somos criação de Deus, realizada em Jesus Cristo, para fazermos boas obras, as quais Ele preparou para que andássemos nela. Então, através de Cristo, somente quem tem Cristo no coração é que pratica a bondade. A pessoa por si só, quando alguém, como você estava comentando no princípio, quem não tem Cristo não pratica a bondade. Pode ter atos que aparentemente seja de bondade, mas não é. Porque se ela não tem Cristo, não caracteriza a imagem de Cristo. Coração bondoso. A benignidade e a bondade não podem ser desassociadas. Qual a diferença entre bondade, benignidade e bondade? Há dois princípios divinos envolvidos aí. A salvação pessoal e o serviço aos outros. A condição espiritual do ser humano afeta todas as suas interações. Então, a benignidade é o desejo do coração. E a bondade são os atos que são praticados. É a consequência. Então, se a pessoa não tiver o coração benigno, ela não pratica atos de bondade. Está sempre relacionado com a interação social. Alguma pessoa pode dizer assim: aquela pessoa é muito boa.
Ela está sempre servindo, ela está sempre fazendo trabalho social, ela está sempre ajudando alguém, está ajudando, mas ela ainda não conhece Cristo. A pessoa está praticando essa bondade, benignidade autêntica? E aí? E essa pergunta? O que vocês acham? Hã? Às vezes nem se sabe por que a pessoa deseja fazer atos de misericórdia, atos de bondade, mas ela ainda não tem um coração benigno. Ou sempre existe no fundo, lá no fundo, algo que impulsiona a pessoa a ter atos de bondade. Aqui nós temos essa estrutura, que até o meu secretário, o especialista, disse que levou um tempão para colocar. Eu bolei, estava lá, e eu falei, assim, assim, assim. Ele falou, bem, dá um trabalhão. Aqui está. Obrigada, bem, pelo seu trabalho. Aqui nós vamos ver que Jesus cita em Marcos 12, de 29 a 31. Alguém lembra esse texto? É fácil. Está lá. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e depois amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, a relação primeira, próprio Jesus já disse, a primeira relação de amor venha para quem? Para Deus. A primeira relação de amor tem que ser a Deus. Porque conhecendo a Deus, amando a Deus, tendo esse amor de Deus no seu coração, flui da vida da pessoa o amor ao próximo e o amor a si mesmo. Porque nós mesmos, por nós não temos condições de amar na totalidade o nosso próximo. Então, sempre tem relação com Deus em primeiro lugar. Sempre. Por isso que é necessário nós falarmos de Deus, falarmos de Cristo, falarmos do amor de Cristo, falarmos da salvação, demonstrarmos amor e falar que Deus ama, que Cristo ama, e trabalharmos para que a pessoa conheça Jesus primeiro. E aí ela sentindo esse amor de Deus no seu coração, esse perdão dos seus pecados, ela vai sentir-se plenamente e ela vai então amar ao próximo como ela mesma. E pode entender que Jesus falou amor ao próximo como a ti mesmo. Significando, alguém sabe a profundidade desse texto, desse versículo? A bondade. E tem mais uma coisa. Tem uma coisa profunda aí nesse texto. Nesse versículo, vamos ver o anterior de novo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Alguém? Se Deus nos ama, e nós amamos a Deus, nós passamos a amarmos, a nos amar. Um cristão autêntico se ama. Não é um amor egoísta, não é um amor autossuficiente, porque sentindo o amor de Deus no seu coração, sente que é amado, passa a amar e para amar-se. Deus me ama, meu pecado perdoado. Temos psicóloga aí no meio, tem mais alguma psicóloga aí? Elaine, é sobre esse texto de amar-se. Sim, sim.
Uhum. E o inverso também é, se nós sentimos o amor de Deus e passamos a nos amar, nós vamos fazer o que? Deus amar, o próximo amar, como não a nós mesmos, mas como a Deus. Porque nós passamos a ter Deus no coração e passamos a refletir Deus através do nosso amor, porque nós somos feitos à imagem e semelhança para andarmos sempre com Ele, e nós queremos que as pessoas amem a Deus, não a nós mesmos. E o inverso, se amar a si mesmo sem amar a Deus, é a pessoa egoísta. Por isso que o nosso mundo está todo coberto de pessoas que têm autossuficiência, inclusive de não aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, porque se acha o próprio Deus, se considera o próprio Senhor da sua vida. Então, amar a Deus, essa relação que nós vemos, para nós amarmos o nosso próximo, para ser benignos com o nosso próximo, para ser bondosos com o nosso próximo, primeiro temos que amar a Deus. Aí, sentindo, nós amamos a Deus, Ele derrama do seu amor em nós, e nós, então, refletimos esse amor a outras pessoas e amamos ao nosso próximo. Agora, nós vamos ver na Bíblia alguns exemplos. Na relação com Deus. Essa palavra, da primeiro texto de Gênesis 3:9, alguém lembra, por cima, onde estás? Alguém lembra de onde surgiu essa pergunta? Deus procurando Adão. Onde estás? Alguém sabe porque depois que ele fez essa pergunta, quando? Depois que ele pecou. Depois que ele pecou, significa que ele se afastou e Deus fez essa pergunta para ele. Onde estás? Vamos ver a relação, a relação com a pessoa em Gênesis 4:9, quando a pergunta de Deus, onde está o teu irmão, que é o relacionamento com o próximo. Alguém lembra? Quando Caim matou Abel, e ele perguntou, onde está teu irmão? Será que Deus não sabia onde Adão estava e aonde o irmão, o outro estava? Por que será que Deus fez essa pergunta? A falta de relacionamento desses dois com Deus. Deus estava, irmãos, isso é profundo. Deus estava ali, procurando, na intimidade, e vendo. E o que fez a pessoa? Se afastou dele. Nessa relação com Deus, nós vemos isso. A segunda foi feita a Jesus. Essa pergunta foi feita a Jesus. Lucas 10:25. Que farei para herdar a vida eterna? É relacionamento com Deus. Deixa eu ver se eu... Lucas 10:25. Pessoa da lei, perguntou para Jesus, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Aqui inverte, não é mais Deus falando, mas é uma pessoa perguntando para Deus. Jesus e Deus é o mesmo. O que farei para herdar a vida eterna? E vemos abaixo o relacionamento também, esse mesmo
nesse mesma pessoa. E quem é meu próximo? Ele não sabia como fazer para herdar a vida eterna e nem sabia quem era o seu próximo. Então, no exemplo de Gênesis, Deus faz a primeira pergunta a Adão e depois da sua desobediência relacionada à condição espiritual. Ele fez a segunda pergunta a Caim, depois que assassinou seu irmão. A pergunta estava relacionada com o mal que fizera ao seu irmão. No exemplo de Lucas, as perguntas foram feitas a Jesus por um perito da lei. A primeira pergunta estava relacionada com a condição espiritual. Que farei para herdar a vida eterna? E a segunda pergunta diz respeito à relação social. Por isso que a benignidade e a bondade primeiramente com Deus. Tem que ter o relacionamento da pessoa com Deus. E depois qual o próximo? Respondendo aquele versículo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a si mesmo. A relação pessoal com Deus teve que ser tratada primeiro. Aqui. Primeiro a relação com Deus tem que ser tratada. Irmãos, se tiver alguém com dúvidas, com lutas, com dificuldades de perdoar, com dificuldade de enfrentar situações difíceis, tem que ser tratado por Deus primeiro. Tem que primeiro chegar diante dele, se ajoelhar e dizer: Senhor, eu não entendo. Não esperar Deus perguntar: quem é teu irmão? Onde estás? Mas primeiro tem que ser tratado o relacionamento com Deus. Quando o relacionamento com o próximo está ruim, está difícil, quando entender as coisas estão difíceis, quando a pessoa vai tentar restaurar o relacionamento com o próximo, sem primeiro estar relacionado com Deus, sem primeiro ter um coração bondoso, benigno, não vai dar certo. Porque na primeira discussãozinha, primeira colocação, uma situação, vem à tona o fruto, não o fruto da carne, mas a obra do Espírito. Então, precisa primeiro o Espírito estar relacionado com Deus, para ter um coração benigno quando vai conversar. Isso na nossa vida é importante. Quando percebemos alguma coisa que está difícil com alguma pessoa, temos que orar. Senhor, me perdoa pelo que eu fiz, mostra-me o que eu errei, aonde está aquilo que eu fiz, contaria a tua vontade. Eu quero estar contigo, fale ao meu coração, mantenha comunhão com Ele, leia a palavra, vamos ler a palavra. Quantas vezes nos dói quando fazemos alguma coisa errada? É o próprio Espírito Santo falando ao nosso coração. Por isso precisamos estar firmes com Ele. E depois sentimos: Senhor, me perdoa. Eu vou estar com o meu irmão. Então o relacionamento só pode ser restaurado com o próximo quando o relacionamento com Deus estiver firme, sempre alicerçado na bondade de Deus. A importância da benignidade e a bondade com o fruto do Espírito. Vemos as pessoas como Deus a vê. É fácil. Lembra que nós vemos lá no comecinho de Deus, que o amor de Deus, a bondade de Deus, a benignidade de Deus não tem limites. Ela é sem medida. É isso que nosso coração tem que estar. E é só o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida que vai nos fazer isso. Só. Nosso serviço é orientado a levar as pessoas a conhecer o Salvador pessoal e ministrar as necessidades que elas possam ter, demonstrando amor, ajuda e encorajamento.
Agora, aqui na conclusão, agir com bondade em todos os momentos, revelando do que está cheio o nosso coração. E quando o nosso caráter tem realmente sido transformado pelo Espírito Santo. Um coração benigno age com bondade, pois sabe que agindo assim, a sua maior recompensa é agradar a Deus e refletir a sua vontade. Então, a benignidade é o fruto do Espírito trabalhando em nós, Ele agindo na nossa vida, e a bondade é a nossa ação, é a ação da nossa benignidade. Então, elas têm que caminhar sempre juntas. A pessoa pode praticar bondade. Agora entra a pergunta que a irmã comentou, sem ter um coração benigno. A bondade vinda de Deus, a que reflete realmente um coração de Deus, um coração trabalhado pelo Espírito Santo, como obra do Espírito Santo, ele é benigno. Ele tem vontade, ele quer, ele deseja ardentemente fazer o bem. E os atos que são realizados são atos de bondade. Então, as duas têm que caminhar juntos. Se a pessoa fala que ela é benigna, então ela precisa praticar. E sem ela praticar, aquilo fica somente no seu coração. Não reflete também o caráter do cristão. Não reflete Jesus. Lembra o que Jesus fazia? Saía nas ruas, curava os enfermos, infringia leis, curava no domingo, que era proibido. O que mais que ele fazia? Alguém lembra que ele fazia por amor ao próximo, amor às pessoas? Ele tinha atos de amor tremendo. Ele não tinha vergonha. Gente, ele tocou num leproso, tocou num intocável, porque ele é ser humano, ele podia ser contaminado com a lepra. E ele tocou. Então, Jesus é o exemplo pleno de um coração benigno com atos de bondade. Então, por isso que nós temos que refletir Cristo, ter o caráter de Cristo. E ser sempre, e se nós temos dificuldade disso, vamos pedir. Quando nós pedimos, o Senhor dá. Senhor, queremos essa parte do fruto do Espírito. Quero ter um coração benigno. Quero amar. Quero ter bondade. Indistintamente quem quer que seja. Eu quero refletir Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Ok? Irmãos e irmãs, bom dia àqueles e aquelas que eu não cumprimentei ainda, mas que Deus abençoe, que Deus possa continuamente estar nos abençoando na nossa escola dominical com esses estudos. E alguns avisos e algumas considerações, depois eu vou passar a palavra para o pastor, se ele quiser falar mais alguma coisa. Bem, nós estamos transmitindo as aulas da escola dominical também pela internet. E agora há pouco o Newton me mostrou mais um recurso, mais uma ferramenta disponível. E nós louvamos a Deus pela vida do ministério. Que Deus possa continuamente estar abençoando as suas vidas. Que Deus possa estar também nos ajudando aquelas pessoas que não podem vir, por algum motivo, uma enfermidade, uma impossibilidade momentânea, de vir à escola dominical. Divulguem que nós estamos transmitindo pela internet também. E agora com mais um recurso, além da imagem, ao lado da imagem estão aparecendo os textos. E isso facilita muito, tanto dos textos bíblicos que são apresentados aqui, como também no culto à noite, as letras dos cânticos.
não é? Isso é muito importante para as pessoas que estão impossibilitadas de vir à casa do Senhor. Então, nós louvamos a Deus mais uma vez, João Nilton, pelo você, por toda a equipe. Que Deus possa estar, mais uma vez, abençoando a vida de vocês. E nós gostaríamos também estar orando, para encerrar na escola dominical. Na quinta-feira, no discipulado, surgiu a oportunidade de nós falarmos sobre a falta de água. Vamos estar orando para que Deus possa estar provendo o nosso município, a nossa cidade, o nosso estado, por água. Talvez muitos de nós aqui nunca passou por essa dificuldade de falta de água. E nós temos que ter essa consciência também de zelar por esse bem, né, que Deus nos dá. Ok? Também gostaríamos de estar orando pela vida do Gabriel, que está se preparando para o teste que ele fará, para a sua ida para estudar no exterior. Eu estava conversando com ele, e eu falei para ele que eu ia colocar a vida dele em oração também, já está sendo colocada já há algum tempo em oração, mas colocar através da escola dominical também, para que possamos estejamos orando pela vida do Gabriel. Mas também pela vida do Pedro. Domingo passado a gente orou pela família do Pedro. Eles estão passando por um momento muito difícil em termos familiares. Então nós temos as pessoas enfermas. Eu estou vendo hoje aqui a dona Jurandir, que está conosco na escola dominical, não é? Continuamente orando por ela. Nós estamos orando por ela, mas que isso se estenda também a toda a nossa comunidade. Outros irmãos, irmãs que continuamente estavam conosco aqui, impossibilitados momentaneamente de estar conosco. Possamos estar lembrando deles nas suas orações, pela vida dos nossos jovens, nossos juvenis, pelas nossas crianças, ok? Nós temos um grupo muito bom hoje de crianças, de jovens e juvenis também. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês, tá? Que nos alegra, né, estar aqui conosco, participando desse estudo aqui da escola dominical. Ok? Eu vou passar a palavra para o Daniel, que ele pediu. Por favor. Gente, rapidinho. Na sexta-feira, eu comentei com o pessoal ontem no culto aqui dos jovens que a gente teve. Um seminarista amigo nosso morreu. Ele estava no primeiro ano. Ele chegou agora na faculdade, 2 meses de faculdade. O nome dele é Anderson Bernardes. Ele é daqui da terceira região. E estava como seminarista lá em Perequê, lá em Santos. E ele, na sexta-feira, jogando futebol, parou, caiu. Não, ele parou, do nada. Parou, pum, caiu. E já era. E nenhum quadro, nenhum antecedente na família. Pai não tem problema cardíaco, mãe não tem. Ele não tinha, menino novo, 22 anos, estava para casar agora em agosto. E então, para que nós estejamos orando pela família dele também. O nome dele é Anderson. Ele era conhecido como Fernandinho. Então, vamos orar pela vida dele. Ele é da sala da Maciel. Ok, vamos estar orando realmente que Deus está confortando realmente o coração dos familiares, pais, irmãos, enfim, parentes, né? Um momento de uma perda tão repentina de um jovem, né? É um momento muito traumático na vida de qualquer pessoa, de qualquer cristão, de qualquer ser humano. Ok? Eu vou passar a palavra para o nosso pastor, para que nós possamos estar ficando em pé. Vamos estar orando por esses irmãos, por esses momentos por essas pessoas que nós citamos aqui, por aqueles que nós não citamos também, mas que algum irmão quiser citar, por favor, fique à vontade. Nós estamos orando pela vida do Gabriel, pela vida da água, pela existência, que Deus possa estar provendo de água, tá, os nossos reservatórios. Ele sabe todas as coisas, mas nós estamos intercedendo por isso também, pela vida do Gabriel, mais uma vez, não é? Pela vida do Pedro, da sua família. Não é? Eu estava falando com ele, eu perguntei a ele se ele precisava de alguma coisa, e ele me disse, não, só preciso das orações de vocês. Que Deus possa estar continuamente orientando e abençoando a sua vida e a vida da sua família, Pedro. Ok?
Lembrando aos irmãos e às irmãs que hoje à noite nós teremos a realização do concílio local para apreciação do orçamento, o orçamento da igreja, e ele vai ser feito de uma forma bem dinâmica. Então não vai ser assim uma coisa como tradicionalmente tem sido apresentado, só os números. Vai ser feito de uma forma gráfica bem interessante. Também lembrando aos irmãos que nós temos tradicionalmente a celebração do coração aquecido, que acontece sempre próximo do dia 24 de maio, e esse ano, 24 de maio, vai acontecer no sábado. Nós teremos a concentração distrital lá na Catedral, e o distrito está olhando para a Igreja do Brás, eles estão olhando o que está acontecendo aqui. Às vezes a gente acha que não está bem, mas as notícias que nós temos recebido dos colegas pastores, de irmãos e irmãs de outras igrejas, eles estão olhando para cá com muita esperança, e também com muita esperança de que a nossa participação seja maior do que a participação da catedral, por incrível que pareça. Então vamos estar lá. Nós precisamos estar com pelo menos 80 irmãos e irmãs no dia 24, lá na catedral, às 16 horas, para a celebração. Tá? Vamos orar. Nosso Deus de amor, nosso Pai querido, nós te adoramos porque Tu és esse Deus maravilhoso, esse Senhor de um amor, de uma benignidade, de uma bondade que vai além daquilo que nós podemos imaginar. Nós sentimos, ó Pai, e queremos continuar sentindo esta bondade extraordinária, transformando as nossas vidas, para que, Senhor, a nossa vida seja uma vida interior de uma benignidade inspirada, trabalhada, produzida pela Tua presença, de tal maneira que nós tenhamos atos de bondade para com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Pai querido, Pai de amor, suplicamos a Tua graça sobre a vida do Teu filho, o Gabi, que está se preparando para o exame que ele precisa fazer para viajar para o exterior, para o seu preparo, para que, ó Deus de amor, ele tenha um futuro melhor com um preparo no exterior. Dispensa a Tua graça na sua vida para que ele possa se lembrar de tudo que ele tem estudado. Dispensa a Tua graça, Pai, na vida do Pedro, na vida da sua família, para que possa, ó Pai, ter um momento de olhar um para o outro e da família olhar para Cristo Jesus, se inspirando, ó Deus, no Senhor Jesus, e assim ter atos de amor, atos de bondade, de compreensão, de tolerância, de aceitação uns para com os outros. Suplicamos, ó Pai, a Tua graça na vida dos irmãos, das irmãs que lutam com enfermidade, para que, Senhor, eles sejam mais do que vencedores e vencedoras, ó Deus, para a glória do Teu santo nome. Continue abençoando, ó Pai, o Teu rebanho aqui no Brás. E dá, Senhor, que nós possamos olhar para Cristo Jesus e assim comprometer-nos contigo e vivermos de tal forma, Deus, que as pessoas que entram em contato conosco no dia a dia possam ver em nós pessoas absolutamente comprometidas com Cristo Jesus e assim serem constrangidas a te aceitar como único Deus e a Jesus como único Senhor e Salvador. Pai, agora suplicamos, ó Deus, que olhe com misericórdia para as nossas cidades, ó Deus, que estão com essa tremenda falta de água. E Tu, que és o Deus provedor, suplicamos em nome de Jesus, mande chuva, Senhor, com abundância, mas chuva que possa estar, ó Deus, enchendo os nossos reservatórios, de tal maneira, Senhor, que a abundância de água possa voltar e nós tenhamos a coragem também de viver uma economia de água, mesmo como se tivermos abundância dela. Mas tenha misericórdia, Senhor, e mande chuva, Senhor, faz chover
nas cabeceiras dos rios que abastecem os nossos reservatórios. Te pedimos, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar assim dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal, pois Teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Amém. Deus nos abençoe e nos guarde. Um momentinho só. Bom, para os irmãos que não vêm na noite, eu quero falar até logo. O Senhor te abençoe vocês. O Jorge está se preparando para nessa semana já retornar e aí se apresentar a quem de direito que ele vai receber indicação para onde ele vai trabalhar no trabalho pastoral. E é um momento assim bastante difícil, né? Mas que o Senhor abençoe grandemente e que nunca esqueça de nós, porque nós nunca vamos esquecer do nosso irmão, do pastor, do mestre Jorge. Deus te abençoe muito. Hoje à noite ele vai estar conosco. Amém. Bom domingo a todos.